preparando o bolinho de chocolate com brigadeiro de ninho pro meu marido levar pro trabalho. É aniversário de um dos amigos dele lá da equipe. E aí ele perguntou se eu poderia fazer um bolo, né, que ele ficou de levar, e eu falei que sim, sem problema nenhum. E como eu já tinha praticamente tudo aqui em casa, eu decidi fazer e gravar pra vocês. Eu comecei preparando a massa, né, e aqui vocês já sabem que eu gosto de usar a massa pronta. E das que eu encontro aqui na minha cidade, a da São Brás é minha favorita. Eu já fiz o teste com outras marcas, mas essa aqui pra mim é a melhor. E aí eu faço exatamente como pede a embalagem, né, coloco ali 3 ovos. No caso aqui parecia que era 4, mas é porque um deles veio com 2 gemas. 3 colheres de sopa bem generosas de margarina. Pode caprichar nessa parte aqui, porque quanto mais você colocar, mais molhadinho vai ficar. Eu costumo colocar ali 1 colher de sopa a mais do que pede a embalagem. Eu acabei de falar que eu sigo exatamente como pede, mas enfim, né? Vocês entenderam. São apenas 2 coisas que eu faço diferente, que no caso é a quantidade da margarina. E no final que eu coloco fermento. Mas aí de resto eu faço como pede lá e dá super certo. Aí só misturo ali até ficar uma massa bem homogênea, bem bonita. E aí na hora de colocar o fermento eu misturo, mas com um pouquinho de delicadeza. E agora foi basicamente só transferir ali pra forma, né? Untei dessa vez apenas com margarina. Já tem umas 3, 4 vezes seguidas que eu venho fazendo dessa forma e não tive problema nenhum. Mas dessa vez deu uma leve grudadinha ali no fundo. Não entendi muito bem, mas aí deu pra dar uma consertadinha, sabe? O brigadeiro ia cobrir, então não teve problema nenhum. Eu ainda pensei em colocar a parte que tava embaixo pra cima. Mas aí na hora de colocar o brigadeiro eu achei melhor deixar do jeito que tava mesmo. Porque o formato dele ia ficar mais bonitinho. Esse bolo aqui eu não recheei, né? Não coloquei nada ali no meio, só foi a cobertura mesmo. Mas aí eu achei que seria interessante molhar a massa com uma misturinha de leite condensado e leite. Até porque um bolo com a massa bem malhadinha tem seu valor, E aí com essa parte ok, deixei ele descansando por umas 2 horinhas na geladeira. E nesse meio tempo já aproveitei pra fazer o brigadeiro de ninho, né? Que eu iria usar ali como cobertura. E não tem muito segredo. Na panela eu coloquei 3 colheres de sopa bem cheias de leite em pó. Eu gosto de passar na peneira pra ele ficar bem airado, sabe? Em seguida já entrei com meia caixinha de creme de leite e já misturei ali pra ficar tudo bem homogêneo. E logo após já entrei com uma caixinha de leite condensado. E agora aqui não tem muito o que fazer, né? Basicamente só mexer. Eu gosto de deixar no fogo de médio pra baixo pra não correr o risco de formar aquelas crostinhas no fundo. Pra ele ficar um creme realmente bem clarinho, né? Sem nenhum gruminho ali. Mexo sem parar e quando ele fica pronto, desligo o fogo e continuo mexendo por aproximadamente 1 minutinho pra ele ficar um creme bem lisinho. E aí eu deixo ele esfriar um pouco, né? Porque eu não gosto de colocar ele muito quente ali em cima do bolo. E já vou fazer a cobertura. Eu fiz dessa forma aqui, que eu acho que é a mais fácil, que colocando colherada por colherada pra ele ficar com esse efeito assim bem bonito. E como sobrou bastante brigadeiro, eu fiz ele tipo vulcão, sabe? Preenchi ali o buraco que tava no meio. Dei uma ajeitadinha ali com a colher e aí eu vim polvilhando o leite em pó por cima. No final eu achei que ficaria melhor sem esse leite em pó. Mas eu tinha colocado, então não tinha muito o que fazer, Ele ficou lindão da mesma forma. O sabor não sei exatamente como ficou, né? Até porque eu não provei, obviamente, mas aí o meu marido comentou que ficou uma delícia. O pessoal lá gostou bastante e convenhamos, não tem como dar errado, né? Essa combinação. Chocolate com ninho pra mim é uma das melhores coisas que existem. E foi isso, beijo!